Mas já deixa aberta a Bíblia de vocês, aí Salmo 107 em diante, nós estudaremos do Salmo 107 até o Salmo 118 hoje. Nessa última parte da conclusão dos Salmos, nós dividiremos essa reta final em 3 partes, visto que essa parte, além da importância dela que ela tem, ela também, nós vamos ver aqui, que ela é o ápice dos livros de Salmos, por ela conter a excelência da adoração a Deus. Então, nós dividiremos essa última parte em 3, nós estudaremos hoje do Salmo 107 ao 118, daremos uma quinta-feira especial para o Salmo 119, devido à sua estrutura, que apresenta muitas verdades e ensinamentos muito profundos, e, por fim, nós encerraremos do Salmo 120 ao Salmo 150, finalizando assim o nosso estudo no livro de Salmos. Então, hoje nós estudaremos, então, a partir do Salmo 107, estes salmos, este agrupamento de salmos que formam o livro 5, que é a consumação. Então, nós já vimos aqui, do livro 1 ao livro 4, Deus falando, Deus anunciando, Deus confrontando o povo, Deus, então, redimindo o seu povo que está em cativeiro, e agora a consumação final do livro, da história do livro de Salmos. Este livro 5, esse agrupamento de Salmos, ele corresponde ao livro de Deuteronômio. Então, lembra, o livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 42, eles correspondem ao livro de Gênesis, fala da criação, fala das coisas criadas por Deus. O livro 2, que vai do Salmo 43 ao Salmo 72, vai falar do período de Êxodo, o período em que o povo está peregrinando, é o período de anunciação. O Deus está anunciando o seu reinado aos povos, dizendo que quem reina é Ele. Do Salmo 73 ao Salmo 106, que é o livro 3, do Salmo 73 ao Salmo 86, que é o livro 3, corresponde ao livro de Levítico, onde fala da lei do Senhor, onde fala de como não violar a lei do Senhor. E o livro 87, Salmo 87, Salmo 91 em diante, até o Salmo 106, nós vemos ali o livro 4, vai falar então do período referente a Números, que é o período de peregrinação. O povo agora está peregrinando em terras estranhas, está no exílio, como nós vimos. Então, agora o Salmo 107 ao Salmo 150 vai anunciar aí a consumação, o período do Deuteronômio, o período em que o Senhor vai lembrar esse povo de que Deus reina e de que a sua habitação, eles não deveriam se preocupar, porque Deus habita no meio do seu povo. Tá? Então, nós vamos só recapitular algumas coisas do que nós vimos até aqui para a gente poder lembrar, já que tivemos aí uma quinta-feira sem o estudo, devido a ter ficado doente. Só para a gente relembrar, então, aqui, rapidinho eu vou passar por isso aqui, porque nós já vimos, só para relembrar a nossa memória. O livro dos Salmos começa com confrontação, como eu falei, tendo essa pequena introdução do Salmo 1 e do Salmo 2. Salmo 1 vai falar das 2 sementes, a semente justa e a semente ímpia. O Salmo 2 vai falar do reinado, quem Deus coloca para reinar. Deus coloca para reinar o seu ungido, que a priori é Davi, o rei, que reina ali no trono, mas por trás do reinado de Davi está o verdadeiro reinado. Quem reina de fato? O filho ungido do Senhor, que é Jesus. Lembre que o nosso estudo sempre é enxergar Cristo nos Salmos. Então, o primeiro livro dos Salmos começa então no Salmo 3, vai até o Salmo 41, fala dessa confrontação. Confrontação do quê? Da lei de Deus. Deus confrontando o povo com a sua palavra. Deus anunciando que Ele é o Criador, que Ele criou todas as coisas. Lembra o ápice desse livro 1, que é o Salmo 18 e 19, onde Deus vai falar que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia os feitos de suas mãos. Uma noite dá vazão a outra noite. Tá? Então, Deus anunciando. Embora ungido por Deus para servir como rei messiânico de seu povo, Davi enfrenta numerosos inimigos, opositores do reino divino, de justiça e de paz. Assim, ele é assegurado de que o Senhor da aliança estabelece o seu reino apesar de toda oposição. E vai entrar isso no Salmo 2. Apesar da oposição, o Salmo 2 vai anunciar: Deus zomba daqueles que se opõem a ele, porque quem reina é Deus. Eles podem perseguir o rei,
eles podem confrontar o reinado físico de Davi ali, o rei de Israel, mas, na verdade, eles estão confrontando o verdadeiro rei, que é Deus, por isso Deus zomba deles. E é isso que o livro 2 do Salmo 42, 72 diz. As nações devem, então, reconhecer que sua derrota nas mãos de Deus é algo inevitável. Deus zomba delas, dizendo assim, olha, é inevitável vocês me confrontarem. Por isso que quando Israel ia à guerra, lembra aquela cena do livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis e Crônicas, é muito semelhante. Toda vez que o povo ia para a guerra, o que o rei fazia primeiro? Perguntava para o sacerdote, pergunte a Deus, consulte a Deus por mim, nós iremos à guerra e venceremos? Por quê? Porque o rei, no caso Davi, que era o ungido de Deus, sabia que se Deus falou que ele poderia ir à guerra e vencer, poderia ter gigantes, como aconteceu, poderia ser um exército mais numeroso do que o de Israel, mas a vitória era certa. E quando Deus dizia, não vá à guerra, ainda que o exército de Israel seja maior do que os outros, não vá porque você perde. Então, o Salmo 2 nos apresenta que guerrear contra Deus é uma guerra tola, onde a derrota é certa. E então, eles deveriam se unir para louvar a Deus e trazer suas ofertas ao templo. E aí, o sucessor de Davi, que é Salomão, vai expressar a confiança dele em Deus, que o reino de Salomão, e assim foi de fato, era um reino que se espalharia de mar a mar até os confins da terra, e esse reino, então, duraria tanto quanto o sol e a lua. No entanto, o que acontece? Por causa do pecado, e aí o livro 3 vai dizer isso, que é onde Deus vai mostrar a devastação desse povo, jogando esse povo ao exílio, por quê? Esse povo deveria obedecer a Deus, e se obedecesse, o reino de Israel seria perpétuo. Nenhum inimigo venceria o reinado de Israel, o rei de Israel e o exército de Israel, porque Deus ia na frente desse povo. Lembra, eles iam com música, iam com cantores, porque a vitória já era certa. E quando os exércitos ouviam que o povo de Israel vinha cantando, vinha louvando a Deus, eles já se temiam, porque quem canta... Lembra aquele ditado que tem assim, ó, não cante vitória antes da hora? Essa expressão vem dos exércitos que mandavam os cantores à frente para amedrontar o inimigo, dizendo, se eles estão cantando é porque eles estão muito bem armados, é porque eles estão muito bem armados e vão vencer a guerra. Então, o livro 3 mostra que o povo não se atentou a isso, e porque não se atentou a isso, então, Deus o jogou no exílio. Por causa do pecado e da falta de confiança que eles tinham em Deus, veio o exílio. O livro 3, que vai do Salmo 73 a 89, vai mostrar isso. Esse povo agora jogado no exílio. E, então, o Saltério, agora no livro 4, vai apresentar os louvores climáticos. Na verdade, o livro 5, o livro 4, vai mostrar que as forças estrangeiras... Então, entraram em Israel, destruíram o templo, destruíram a cidade, tomaram a coroa do rei, lançaram ao chão, e por mais que a gente olhe para essa história de Israel, nesse período, que vai principalmente ali, livro de 2 Reis, que mostra o povo de Israel sendo destruído, devastado, nós vemos que nesse momento é um momento que Deus dá a eles para que eles possam ter um aprendizado, uma experiência. Lembra que nós falamos? O sofrimento que Deus permite que nós passemos não é para nos destruir, mas é para nos dar experiência, para que nós possamos nos fortalecer no sofrimento e então reconhecer a dependência de Deus e assim se levantar daquele estado de sofrimento e caminhar rumo à vitória que Deus preparou para o seu povo. E nós aprendemos no livro 4 aqui, que Deus nunca destruirá os seus eleitos. Deus nunca permitirá que diabo, Satanás, demônio, exército inimigo, ímpio, até mesmo nós, destruamos ou viemos a anular a bênção de Deus na vida do eleito. Então o povo de Israel vai para o exílio, mas Deus protege o seu povo lá no exílio. Deus guarda o seu povo. Nabucodonosor tinha limite para o sofrimento do povo. O rei da Assíria também tinha limites para a opressão que ele colocava sobre o povo, porque Deus estava
ensinando o seu povo através do sofrimento. E então nós vemos no livro 4 que as promessas pactuais em relação à morada permanente de Deus e a sua dinastia do trono de Davi devem se concentrar em Deus e não no templo, e não na cidade, e não no trono real, que essa era a lamentação do povo, lembra? O povo estava triste porque estava longe de Jerusalém, eles cantavam: quando é que voltaremos a Jerusalém e louvaremos o nosso Deus de novo? Quando é que tocaremos os nossos instrumentos de novo a Yahvé? Quando é que veremos a grande cidade, o templo construído para louvar a Deus? Eles estavam preocupados com o templo, com a grande cidade e com o trono do rei que estava vazio. E Deus, agora no livro 4, ensina a eles: se arrependam, olhem que vocês, para o erro de vocês pecaram contra a lei de Deus, e então vocês foram varridos para que vocês aprendam a confiar em Deus. Se arrependam e saibam que Deus, e aí isso vai ser algo replicado no Novo Testamento pelos apóstolos, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Deus habita no meio do seu povo. Então essa foi uma lição que o povo de Israel aprendeu. E que a dinastia de Davi eventualmente será realizada apenas através da união perfeita dos dois reinos. Então o que Deus ensinou esse povo, além disso, que eles não deveriam se preocupar com o trono, com o templo e com a cidade, porque Deus era o seu rei. E onde é que o povo poderia confiar no reinado de Deus? Quando os dois reinos se fundissem, o reino de Davi e o reino de Deus fosse enxergado, fosse visto pelo povo. O que isso nos ensina? Ensina-nos que nós devemos olhar para as autoridades, para aqueles que nos governam, como Deus governando e não simplesmente como homens nos governando. Deus é quem governa sempre no final por trás do homem, daquele que Deus escolheu para nos governar. Então, nós aprendemos isso nesses livros. E agora, já no livro 5, o livro de Salmos nos prepara para apresentar louvores climáticos da consumação do reino messiânico, do reino divino. Começa aí no Salmo 107 até o Salmo 150. Através de uma estrutura bem elaborada, o salmista apresenta o estado das pessoas por meio de um salmo introdutório, que é o Salmo 107. Nós começamos a ler, vamos ler alguns outros trechos desse salmo como introdução. Nos fornece uma coletânea breve, mas muito significativa de salmos de Davi, que vai do Salmo 108 ao Salmo 110. Apresenta depois um grupo inicial de salmos de aleluias, que vai do Salmo 111 ao Salmo 117. E essa estrutura do livro 5, ela vai agrupando alguns salmos messiânicos, especificamente o Salmo 118 e o Salmo 119, por isso que nós vamos dar uma ênfase ao Salmo 119. Vamos encerrar hoje com o Salmo 118 e dar uma ênfase depois ao Salmo 19, por causa da estrutura e dessa junção desses salmos messiânicos. O que é um salmo messiânico? É um salmo que fala da pessoa de Cristo, tá? É o salmista falando em dois tempos, pode assim dizer, para você compreender bem. Em dois tempos. Ele está falando para aquele tempo presente, mas aquilo que está sendo apontado para o rei presente, na verdade, aponta para um rei futuro, que é o Messias, o verdadeiro rei de Israel. E aí, depois do Salmo 120 ao Salmo 134, temos 15 salmos de romagem. Nós vamos aprender o que é um salmo de romagem. O que é isso? O que essa palavra significa? E esses salmos, então, eles desencadeiam um foco final. Eles vão falar, o assunto desses salmos de romagem vai ser a morada de Deus em Sião. Este povo que está cativo, que está longe de Sião, agora eles vão cantar de uma forma de adoração a Deus sobre a cidade de Sião. E depois, então, nós vamos ver 3 salmos de transição que vai trazer uma recordação histórica para o povo. Esses salmos são muito lindos, já digo de passagem, já que são lindos. Os salmos 135, 136 e 137. E 8 salmos de Davi adequados a um cenário de exílico, que é o Salmo 138 ao 145. E então, o saltério, esses salmos do livro 5, conclui com um final muito lindo, um final de louvor a Deus com o Salmo 146 ao Salmo 150, é os chamados salmos finais de aleluia, como o clímax, ou seja, chegou no ápice da adoração em um todo. Vamos ler então um pouquinho do Salmo 107 de novo. Nós paramos ali no
no versículo 15, onde o salmista diz: rendam graças ao Senhor, porque por sua bondade e por sua maravilha para com os filhos dos homens. Pois ele quebrou as portas, ou a versão, arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, os estultos, né, por causa do seu caminho de transgressão, é por causa das suas iniquidades, e serão afligidos. Então vejam só, o salmista está dizendo: o que vocês estão passando neste caminho de transgressão tem um motivo. Qual é o motivo? As suas iniquidades. Por isso vocês são afligidos. Vocês pecaram contra Deus, por isso são afligidos. Aí ele ainda continua: a sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou dos que lhes eram mortal. Rendam graças ao Senhor porque por sua bondade e suas maravilhas. E essa vai ser a tônica do Salmo 107, nessa introdução, nesses primeiros versículos. Ele vai dizer: vocês pecaram contra Deus, vocês afligiram ao Senhor, por isso vocês estão sofrendo. Por isso vocês estão no exílio. Por isso vocês estão sendo esmagados, afligidos. Por isso vocês estão sendo pisoteados pelo inimigo. Meus irmãos, vamos raciocinar. Era da vontade de Deus que este povo que Deus tirou, lembra? Esse povo, a história desse povo começa. Gênesis capítulo 2, Deus chamando Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão sai, pega a sua família, pega a sua esposa, pega o seu sobrinho e alguns servos e vai para uma terra que Deus vai mostrar. Abraão começa peregrinando, constrói sua família. Com Sara ele tem Isaac, tem Ismael com a concubina, cresce aquilo. De Isaac ele tem Jacó, a família aumenta, 12 filhos e uma menina. Isso toma-se uma proporção, vem aquele momento em que José é vendido, José, por providência divina, torna-se governador do Egito. Israel, o povo, os filhos de Jacó são convidados a morar com José no Egito, por providência de Deus, para que a nação que Deus escolheu em Abraão não perecesse, não se extinguisse por causa da fome. Então Deus preserva aquelas poucas pessoas, que eram aproximadamente 70 pessoas, contando com Abraão, seus filhos e os servos. Esse povo então começa a procriar. Deus coloca eles na melhor parte do Egito, na terra de Gósen. Lá eles plantam, eles trabalham, eles frutificam, eles se casam, e aquele povo então cresce de uma maneira espantosa, a ponto de chamar a atenção dos egípcios. E diz a palavra do Senhor, quando um rei que não conheceu José, quando o faraó que não conheceu José, o filho possivelmente, olhou para aquilo e se assustou e falou: esse povo está muito forte, vão se rebelar e vão tomar o trono que é meu. Então, este povo que agora era amigo do Egito, torna-se inimigo do Egito, porque já é um povo muito grande e muito forte. E aí diz a palavra que esse povo foi afligido por 330 anos, ou 430 anos, né? Afligidos lá. Afligidos por muitos anos, muitos anos. Aquele povo é humilhado, é massacrado, aquele povo é tratado como escravo, é privado de liberdade, aquele povo é obrigado a trabalhar por uma remuneração ridícula, né? Somente pelo sustento de comer e moradia. E Deus então levanta Moisés para livrar aquele povo. Aquele povo agora é liberto da escravidão do Egito, é liberto das garras de Faraó. Deus tira eles da escravidão e faz para eles basicamente a mesma proposta que Deus fez para Abraão. Note: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Moisés, pega o meu povo e leva para Canaã. Onde que é Canaã? Onde que é Canaã? Ninguém tinha um mapinha ali dizendo onde que é Canaã. Eles saíram caminhando, confiando que Deus iria os conduzir a Canaã. Aquele povo vai crescendo, Deus vai purificando aquele povo ao longo do caminho, aquele povo vai mostrando realmente que eles não eram dignos da promessa de Deus. Deus vai purificando através da sua palavra, através das suas leis, e então esse povo entra com Josué na terra prometida. Entra na terra prometida. Então agora, depois de tanto tempo, né, depois de
uma peregrinação no deserto, aquele povo agora entra de fato na terra prometida. E lá esse povo conquista muitas terras, derrota todos os inimigos. Aquele povo torna-se realmente, aquele povo que começou com uma família, agora é uma multidão, uma nação muito forte e temida pelas outras nações. Aí, depois desse povo então se constituir como uma monarquia, com um rei, agora Deus pegaria esse povo e eliminaria esse povo? Não faz sentido. Então este povo deveria olhar para a lei para a história e dizer: Deus nos preservou desde quando chamou nosso pai Abraão. Deus sustentou Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, os nossos antepassados no deserto. Deus nos sustentou nos períodos dos juízes, com toda aquela guerra, com os filisteus sempre no nosso pé para nos destruir. Deus nos sustentou, nos livrou de todos os inimigos. Por que Deus agora iria deixar eles perecerem nas mãos dos assírios e dos babilônicos? Não faz sentido. Então, Deus permitiu para que eles se lembrassem que Deus cuida do seu povo, que Deus não deixará que o seu povo seja destruído. Mas, notem, nós falamos um pouquinho disso aqui na terça-feira, há uma condicional para a bênção de Deus. Não é só eu me tornar membro de uma igreja, vir para a igreja, me tornar membro, ter uma carteirinha, ou dizer, eu sou da igreja tal, e dizer, agora estou protegido, agora eu estou marcado com o selo da promessa, até canta, né? Eu tenho a marca da promessa, então nada me acontece. Não, existe uma condicional. Qual era a condicional de Abraão? Ser uma bênção. Qual era a condicional para o povo de Israel? Obedecer ao Senhor, guardar a sua lei. O Senhor deu a lei. Qual era a condição para o povo de Israel? Obedecer a Deus, ser fiel e confiar no reinado de Deus. Então, a lição que nós podemos aprender com Israel nesse período é: a nossa confiança em Deus é a via em que Deus estabeleceu para que a bênção dele esteja sobre nós. E então, quando vier o sofrimento, quando vier as perseguições, quando vier as calamidades e os perrengues da vida, eu posso confiar que aquilo tem dia, hora para acabar. Não é eterno, não vai ser para sempre. Porque Deus, que começou a boa obra em mim, Ele vai completar ao final. Ele vai me dar a nossa história, irmãos, e aqui nós podemos aprender isso com Israel. A história do povo de Deus, a história do eleito de Deus é uma história com final feliz. Às vezes eu fico assim, pasmo conosco, né? Conosco. Como a gente às vezes é deixado levar, nós nos deixamos levar pelos sofrimentos da vida, pelos percalços da vida. Quando vem o sofrimento, quando vem as crises, a gente fica assim: não vamos conseguir, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí começa a procurar campanha de não sei o quê, começa a procurar a bênção de não sei o quê, oração poderosa cá, começa a ligar na rádio, na televisão, começa a ligar lá, olha, ore por mim, não sei o quê. E a gente esquece que o nosso final é um final feliz. Nós já sabemos o final da nossa história. O final da nossa história não é inferno, não é sofrimento eterno, não é uma desgraça. O nosso final é felicidade, é céu, ao lado do nosso Criador. E se a gente não tiver essa convicção, então nós precisamos reconsiderar o nosso cristianismo. É isso que o Senhor está tentando fazer este povo entender lá na Babilônia, sendo amassado por Nabucodonosor. É isso que Deus está fazendo esse povo entender lá na Síria, quando eles são amassados pelo rei da Síria. É isso que Deus está fazendo entender. E o salmista, né, nesse grupo de salmos, então, ele chega no ápice do enredo, do saltério, mostrando que é impossível ler esses salmos sem olhar pelo clamor de restauração. Quando o povo clama no Salmo 106, no salmo anterior ao que nós lemos, o povo clama: salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos entre as nações. E a afirmação da oração é respondida no Salmo 107, que nós lemos no começo do culto dessa noite. Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras. Vejam só, Deus ouviu o clamor do seu povo. A partir do momento que esse povo entendeu que eles eram povo de Deus, povo eleito de Deus, é o povo da aliança. Meus irmãos, nós
possivelmente o nosso próximo estudo será sobre aliança. Aliança de Deus com o seu povo. Nós precisamos compreender que nós temos uma aliança com Deus. Uma aliança que ela é inquebrável. Ninguém pode quebrar essa aliança que Deus estabeleceu conosco, porque, primeiro, não fomos nós que estabelecemos essa aliança com Deus, mas foi Deus quem estabeleceu essa aliança conosco. E Ele jurou por si mesmo. E a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Então, Deus se aliançou conosco. E qual foi o mérito para que Deus se aliançasse conosco? Deus olhou para nós e falou assim, são muito bonzinhos, são tão mimosinhos, olha que coisinha linda, né? Não foi isso. Porque o que Deus vê em nós é pecado. Mas Deus olhou para a sua justiça, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, Deus quis se aliançar conosco. Ele quis nos salvar. Como diz Efésios capítulo 1, Ele nos escolheu, Ele nos tirou das trevas para a luz, da morte para a vida. Ele que nos selou como propriedade dele. Gente, quando você estiver preocupado, triste, quando você estiver desencantado com a vida, Efésios capítulo 1, versículo 13, vai dizer que Deus selou-nos com o seu Espírito. Ou seja, quando o mundo das trevas olha para um eleito, ele olha o selo de Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos propriedades de Deus. Então este povo clama ao Senhor porque eles agora reconhecem que Deus se aliançou com eles, que eles estão lá no cativo da Babilônia e da Assíria, mas eles pertencem a Deus. Então eles clamam para que o Senhor os salve, para que o Senhor faça com que eles voltem a congregar entre as nações, e o Senhor responde eles, tirando eles do exílio e colocando eles, então, entre as nações. O exílio não era mais o tema dominante agora, não é mais o tema das canções no livro 5 de Salmos. Não é mais o tema que eles cantam. Ao invés disso, os salmos agora, as canções, são endereçadas para que se olhe num aspecto maior do que o que eles estão vendo. Ou seja, que eles olhem através da circunstância a um futuro prometido por Deus, que eles olhem agora para a promessa divina. E qual é a promessa? Deus habita no meio do seu povo. Então, eles eram convidados a enxergar isso através das suas canções. E o elemento primário da esperança futura do livro 5 é de um novo Davi. Não de que um Davi ia nascer de novo do ventre da mãe, mas agora de um novo reinado. Deus, então, iria restaurar o trono de Davi. Lembra como termina o livro 4? O livro 3 para o livro 4? Termina com a coroa do rei no chão, lançada ao chão porque os inimigos entraram, devastaram Israel e destronaram o rei de Israel. Agora o livro 5 promete um novo reinado, promete um novo ciclo, uma restauração. E estes salmos de Davi, eles que começam já logo no início do livro 5, no Salmo 108 ao 110, eles estão no meio e eles estão no final do livro, para justamente simbolizar. Vejam só, irmãos, para entender aqui, tá? Quando Deus inspirou aqui os homens a escreverem os livros e a composição do livro de Salmos, isso não foi um acidente, não foi sem querer querendo, não foi algo aleatório, não foi algo assim que aconteceu sem querer. Deus inspirou para que o redator aqui pudesse colocar 2 salmos de Davi no começo do livro 5, colocasse mais 3 ali no meio do livro e mais 3 no final, mais 8 no final do livro. Justamente para colocar o quê? Para dizer que Deus está restaurando o reinado de Israel. Deus está, aquele que começou, ele está acompanhando e ele finalizará o seu propósito. Então, vejam só, isso é lindo. Quando nós olhamos para a estrutura, não ficam sendo só palavras, não ficam sendo só livros de histórias, não ficam sendo só mais um livro todo. Ele mostra significação, um significado para nós. Quando nós olhamos para a estrutura, assim como os acrósticos, que nós falamos um pouquinho e falaremos disso no próximo estudo, os acrósticos, quando nós olhamos somente palavras ali. Mas quando a gente olha os detalhes, a gente olha assim e fala, meu Deus, que coisa linda, que riqueza, eu não tinha percebido isso. Como essa mensagem pode estar
podia estar nas letras iniciais e eu não percebi isso. Então, o livro, quando ele se separa, 2 salmos de Davi aqui, mais 3, mais 8, para mostrar isso. Deus está restaurando o reino. O Deus que começa a obra, ele mantém e ele sustém até o final. Então, o fato de que o nome de Davi é mencionado num contexto pós-exílico, quando não havia reino davídico entronizado, sugere que a intenção é fomentar a esperança por um novo Davi, por um novo reinado. Então, notem, quando você lê lá, você vai olhar, por exemplo, um salmo que ele está no pós-exílio. Davi já morreu, o Salomão também já morreu, Roboão já morreu, que são a geração de Davi mais próxima. Você fala assim, como que esse salmo pode ser um salmo de Davi, sendo que Davi já morreu? Justamente, ele está posto e mencionado como um salmo de Davi, nomeado para Davi, para que desse compreensão aos seus leitores de que Deus está restabelecendo o trono de Davi. E por que Deus faz isso? Porque, lembra, a promessa de Deus é sobre o trono de Davi. Lembra, a promessa é, o teu reino não terá fim. Deus falou isso para Davi, Deus não falou isso para Saul, Deus não falou isso para Salomão, Deus não falou isso para Roboão, para Uzias, para Zedequias, não falou para nenhum outro rei. Deus falou isso para Davi. Por quê? Porque Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então, Davi ele aponta para o reinado de Cristo. Tanto é que muitas vezes nós já vemos isso, algumas vezes, na verdade, há uma mistura das palavras que são ditas a Davi, mas que, na verdade, elas são ditas a Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco uns versículos assim. Quando nós entramos, então, no Salmo 110, e de forma particular aqui, o Salmo 110, ele fala do Senhor de Davi, uma figura real, enigmática, que vence os inimigos e assim reina. Juntando isso com a reformulação da promessa de 2 Samuel capítulo 7, no Salmo 132, e com a menção explícita de uma dinastia davídica germinando mais uma vez. Vamos ler esses textos? 2 Samuel capítulo 7, abram lá, 2 Samuel capítulo 7. E depois nós leremos o Salmo 132, os versículos que estão aí projetados aí. 2 Samuel, capítulo 7, deixa eu só ver os versículos aqui. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu rebanho de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade os aflinjam como dantes, desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. E aí nós vamos ler lá Salmo 132 agora,
para a gente comparar os textos. Salmo 132. Vamos ler aí os versículos 11, 12, 17 e 18. 11 e 12 diz assim: O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que lhes ensinar, também os teus filhos se assentarão para sempre no teu trono. 17 e 18. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a coroa. É isso que o Senhor diz, então, no Salmo, no 2 Samuel 7. Já no finalzinho, o Senhor diz isso a Davi, para que os seus filhos sejam fiéis, para que eles permaneçam fiéis ao Senhor, e o Senhor, assim, os daria a vitória sobre todos os inimigos, e então abençoaria a sua casa. Versículo 29 de 2 Samuel diz assim: Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Davi termina, então, concordando, dizendo ao Senhor que ele efetuará aquilo que Deus está pedindo, que é de um reino em que Deus dará vitória sobre todos os inimigos. Lado a lado com o elemento de Davi, acrescenta-se Sião. No livro 3, há lamentos pela destruição. Vejam só, no livro 3 de Salmos, há uma devastação, e eles então veem Sião destruída, e há um lamento pela Sião. No livro 5, Sião é mais uma vez retratada como um lugar de paz, prosperidade, como lar do rei. Isso foi feito especificamente ao colocarem cânticos de romagem no livro 5. Nós veremos isso no Salmo 120 e diante, quando o salmista então vai louvar a Deus pela cidade de Sião, a cidade de paz, a cidade santa, a cidade em que os judeus queriam voltar para celebrar a adoração ao Senhor. E então nós vemos que nos cânticos de romagem eles vão se deslocarem adorando o Deus até Sião. E aí nós entramos num período numa parte chamada Salmos de Aleluia. A palavra hebraica aleluia, traduzida como louvem ao Senhor, está presente em toda a resposta à primeira coleção dos Salmos davídicos no livro 5, que vai do Salmo 108 ao Salmo 110. São seguidos pelos temas de aleluia no Salmo 111 e 118, a celebração de Sião nos cânticos de romagem, 120 ao 134, seguidos pelo Salmo 135. O livro dos Salmos, na íntegra, se encerra com uma coluna de aleluias, que é de aleluia, que são os últimos 4 salmos, no qual cada salmo começa e termina com louvai ao Senhor. Se você pegar o Salmo 146 até o 150, você vai ver que eles começam louvai ao Senhor e terminam louvai ao Senhor. Isso é algo que endereçando a esperança de Israel de louvor e adoração a Deus. E aí nós vemos que a intenção do livro 5 é conduzir-nos ao Senhor de Davi. Tá? Então, a intenção do livro 5 é conduzir o leitor, aquele que está lendo o livro, a louvar ao Senhor de Davi. E, embora seja muito benéfico e bom a gente ler cada salmo na sua individualidade, por exemplo, você lê o Salmo 1, como o Salmo 1 dizendo, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí você vai para o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde pastos. Aí você vai para o Salmo 47, 37, né? Ou 47, 37. Deus é meu refúgio e fortaleza, seguro presente na tribulação. Você vai para o Salmo 90, fala da brevidade da vida. E aí você vai para o Salmo 119, falando da palavra do Senhor. Salmo 150, louvor a Deus. Então você olha esse salmo, você trata ele de forma individual. Salmo 91, aquele que se habita no esconderijo do Altíssimo. É benéfico a gente ler, a gente se identifica com essa leitura individual. Mas há algo que une todos esses salmos, né, dentro de uma estrutura que aponta para o Senhor verdadeiro do livro de Salmos, que não é especificamente cada rei, cada escritor, cada personagem, mas aponta para algo maior. Cada livro dentro dele impulsiona quem está lendo
e alimenta a esperança para um reino novo, um reino futuro, um reino que se cumprirá aquilo, um reino que não terá fim. E qual reino que não terá fim? Todos os reinos humanos terão fim, mas o reino do verdadeiro Senhor, ele não terá fim. E é isso que o livro de Salmos quer nos apontar, para que nós enxerguemos o verdadeiro reinado futuro, o reino em que não terá fim. E talvez seja isso visto mais de forma mais clara no Salmo 110. O Salmo 110 é uma passagem que Jesus utiliza contra os fariseus, lá em Mateus capítulo 22, versículos 41 a 45, que Pedro proclama no dia de Pentecostes, Atos 2, 33, 36, e que é o foco maior do livro de Hebreus. Quando nós olhamos para Hebreus, vejam só, Hebreus 1, Hebreus 13, Hebreus 5, Hebreus 7, Hebreus 7, 17, 21, Hebreus 8, Hebreus 10, Hebreus 12. Hebreus reconhece, o escritor de Hebreus reconhece que o Salmo 110 é dito por Deus ao seu verdadeiro filho. Tá? Sugere que Davi tinha capacidade profética e entende que o Salmo 110 ele se cumpre num só indivíduo, que é o Senhor Jesus. E a gente vai fazer essa comparação para a gente poder ler. Tá? O livro de Hebreus, portanto, reivindica que Jesus é o rei sacerdote previsto no Salmo 110. Considerando que o Salmo 110 está localizado no livro 5 do Saltério, essa interpretação é facilmente justificada. E o que diz aí o Salmo 110? Vamos ler o Salmo 110? Depois a gente lê o livro de Hebreus. Salmo 110, ele é breve, então diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergido da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. E o que diz o escritor aos Hebreus? O escritor aos Hebreus diz: da mesma forma, Cristo não tomou para si glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse. Então, o escritor de Hebreus está dizendo que Deus disse isso a Jesus. Isso o quê? Que nós acabamos de ler no Salmo 110. Tu és meu filho, hoje te gerei. E em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Notem, o escritor aos Hebreus está afirmando que Salmo 110, Davi está se referindo de forma profética a Jesus Cristo, ao Senhor verdadeiro, aquele que é segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra a história de Melquisedeque? Melquisedeque é um rei, é um sacerdote que aparece na briga, na guerra que Abraão e 4 reis tiveram com outros reis. E então, depois da guerra finalizada, este sacerdote aparece e dá o dízimo a Abraão. Só que ele aparece do nada e some do nada. Não tem falado do começo e do fim dele. Então, isso está dizendo que aquele Melquisedeque, né, ele é o sacerdote para sempre, segundo essa ordem, ou seja, que não tem começo e não tem fim, é para sempre. Então, o escritor aos Hebreus, assim como os apóstolos, tanto em Mateus 22 quanto Atos capítulo 2, se refere a Salmo 110 como se dizendo a Jesus Cristo, apontando para o verdadeiro rei, para o verdadeiro reino que não se corrompe. O livro 5, que corresponde ao Deuteronômio, este quinto livro, que começa nesses salmos que já falamos algumas vezes, 107 ao 150, vai mostrar então a experiência do novo recurso em Deus, desse novo reinado, deste novo reino, que agora é um reino para sempre, não um reino em que os inimigos mais poderão triunfar sobre eles.
estes são os livros de poesias. No livro de Jó, por exemplo, lemos o grito do espírito do homem, o profundo grito de um homem precisando de fé, quando Jó clama por aquilo. A necessidade de confiança em Deus, quando Jó dá o seu grito, né? Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele virá, né? Então aqui o salmista, ele expressa em louvor o seu grito de esperança, mostrando que, embora tudo pareça errado, tudo parece inexplicável, né? Deus está no controle de tudo. Deus, o Deus da aliança, o Deus de pacto, está guiando o seu povo. Quando o sofrimento atinge tal intensidade que parece sem sentido e já não há de qualquer valor, óbvio, então o único recurso do homem é a fé em Deus, a fé tranquila. O homem foi feito para acreditar que Deus é o seu Senhor e que mesmo em meio ao sofrimento, Deus continua aliançado com o seu povo, continua firme com o seu povo. Esses hinos do Salmo do livro 5 nos fazem imaginar a pessoa que chegou ao fim em si mesmo e agora está pronto para lançar mão da plenitude de Deus. Este último livro dos Salmos é nada além de gratidão e louvor do começo ao fim. Então, quando você for ler esses Salmos do 107 ao 150, você vai ver o povo louvando do começo ao fim, do início ao fim. Parece uma nota triunfante por todo o caminho, até a parte que o povo, então, finaliza com o louvor final, que é aleluia, porque o Senhor reina para sempre. É um grito de esperança, é um grito em que o povo finaliza sua canção louvando e exaltando a Deus. Essa experiência, o homem aprende a entender o padrão da obra de Deus em sua vida. E nós vemos isso não só no livro de Salmos, mas no livro de Jó, de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares, vendo como o homem, através do sofrimento, adquire as experiências para louvar a Deus por causa da sua bondade e fidelidade. O cuidado do Senhor, do Deus da aliança pelos pobres, é visto nas letras dessas canções, onde Deus cuida do pobre, do necessitado, cuida da estéril, cuida do moribundo e fornece razões para que se declare de forma contínua, aleluia. O Senhor, louvado seja o Senhor que nos protege. De forma climática, ele deve ser louvado por todas as nações, por seu amor, fidelidade, que permanecem para sempre. As palavras de louvor na coletânea desses salmos, chamados Salmos de Aleluia, devem ser vistas não só por nós, mas devem ser também vistas, por exemplo, no Novo Testamento, em alguns textos. Vamos ver aqui, por exemplo, Romanos capítulo 15, versículo 11, o que o apóstolo Paulo nos escreve referente ao caderno de canções de Salmos. Romanos capítulo 15, versículo 11. Diz assim: e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos louvem. Isso está de forma relatada no Salmo 117, que diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos da terra. Paulo está replicando aquilo que o caderno 5 do livro de Salmos faz do começo ao fim. Louvem ao Senhor, todos os povos. Salmo 2. As nações zombam do Senhor e do seu ungido. Deus então faz o quê? Zomba deles. Porque o convite a esses que zombam do reinado do Senhor é: não se rebelem contra aquele que tem poder para finalizar a sua vida, aquele que tem poder para acabar com tudo. Mas se rendam ao Senhor, louvem ao Senhor, exaltem ao Senhor, porque Ele é o verdadeiro Rei e verdadeiro Senhor. Ele é a pedra angular descrita no Salmo 118. Quando nós olhamos para o Salmo 118, nós vemos isso de forma clara, como o Salmo 118 fala da pessoa bendita de Jesus Cristo. E como nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso replicado no Novo Testamento, quando os apóstolos eles atribuem ao Salmo 118 a Jesus Cristo, mostrando de forma clara que Jesus Cristo é essa pedra
que os homens rejeitaram. Salmo 118, versículos 22 a 24, diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal de esquina. Vamos ler na versão normal nossa mesmo, essa versão NVI, 118, para a gente finalizar, 118, versículos 22 e 24. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, ou a pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia em que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E isso pode ser visto muito claro, não só em Lucas capítulo 20, dos versículos 17 a 19, como também Pedro, o apóstolo Pedro, ele replicou dizendo: Cristo é a pedra principal, é a pedra angular que os homens rejeitaram, que os construtores rejeitaram. Vamos ler e finalizar nosso estudo com Lucas capítulo 20, para a gente poder atestar realmente isso que os apóstolos compreenderam. Compreenderam que os salmos, eles falam de Cristo, da pessoa bendita de Cristo. Lucas capítulo 20, versículo 17 a 19, diz assim: mas Jesus, fitando-lhe os olhos, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra principal, a principal pedra angular. Todos os que caem sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lhe lançar mão, pois perceberam que, em referência a eles, disseram estas parábolas, mas temiam o povo. Então vejam, os apóstolos entenderam que Salmos estava se referindo a Cristo, estava se referindo à pessoa bendita do Senhor. Meus irmãos, o salmista, ele intencionou nas suas canções nos mostrar que Cristo é o verdadeiro rei de Israel, que Cristo é o verdadeiro rei do seu povo, que Cristo reina, independente se esse povo está passando sofrimento na mão dos inimigos, independente se esse povo está sendo oprimido pela opressão do seu inimigo maior. Deus reina. E o final da história é: este povo escolhido de Deus vai ser coroado, vai ter um final feliz. Este povo será convidado a viver eternamente com o seu rei. Este povo será convidado a participar de um grande banquete que já está preparado. Este povo ouvirá do seu verdadeiro rei as palavras: vinde, benditos de meu Pai, possuir a herança que lhes foi prometida desde a fundação do mundo. Então essa é a nossa história, é a história do povo de Deus. Por isso, meus irmãos, o livro de Salmos, e especificamente o livro 5, nos ensina: temos que ter esperança. A nossa esperança deve ser renovada todos os dias na sua palavra, que não mente, que é fiel. E nós não precisamos de nenhuma outra palavra, nós não precisamos de nenhum outro ensinamento, nós não precisamos de nenhum outro amuleto. Nós precisamos crer na palavra bendita de Deus, do Senhor, que nos conduzirá ao grande dia, ao grande banquete, à grande celebração. Aquele dia em que os eleitos de Deus, aqueles que confiaram no reinado do seu Senhor, poderão desfrutar da alegria eterna, da benevolência eterna, da bondade eterna, e poderão desfrutar da vida eterna que Deus preparou para o seu povo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a confiar na palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a todo dia revigorar as nossas forças, esperando este glorioso dia que está próximo de vir.